que é o ano do avivamento, né? A igreja, irmãos, não só a nossa igreja, mas a igreja propriamente dita, ela tem passado por um crescimento numérico assim, muito intenso. Mas esse crescimento numérico às vezes não reflete no crescimento um crescimento verdadeiro de comunhão, um crescimento de relacionamento com Deus e do cultivo de espiritualidade, de testemunho que nós precisamos dar quando nós estamos vivendo o avivamento. Então a igreja tem crescido bastante. Nós temos visto organizações aí, né, de templos cheios, lotados. Mas será que essa comunhão verdadeira que deva haver, primeiramente com Deus e depois com os irmãos, ela está acontecendo? E trazendo para a nossa igreja, nós temos experimentado aqui, né, visitas, a presença de gente diferente. Domingo passado mesmo eu estava aqui de manhã e depois à noite, e eu pude contemplar alguns rostos que eu ainda não tinha visto. E a gente fica até com aquela sensação, será que é a primeira vez? Porque eu estive fora por um período de férias e voltei, né, agora recente. E a gente fica assim, com receio de chegar, é a primeira vez, a pessoa, não, já estou aqui, já tem uns 3 ou 4 domingos. E aí você fica com uma cara do tamanho de um bonde, né? Porque você, até aquele momento, você não tinha visto aquela pessoa. Né? Domingo passado teve uma senhora que me abordou ali fora e falou assim, ó, você está aqui na igreja agora? Eu disse, ué, mas eu sempre fui dessa igreja. Eu estranhei, porque eu também não conhecia a irmã. Né? E ela me perguntou, você está aqui, né? Por que irmã só fez essa pergunta? Não, porque o irmão era lá da igreja de Bairro das Graças. Não, nunca fui. Pode ser que tenha alguém muito parecido lá, que eu gostaria de conhecer, mas não sou eu não. Né? Mas eu tenho certeza que eu vi o irmão. Não vi, e há muito tempo que eu não vou lá. Né? Então, irmãos, essa intimidade você consegue com o dia a dia da igreja. Né? E às vezes a gente fica em situações difíceis porque não pode realmente atestar, é a primeira vez? Será que é uma visita já que vem se repetindo alguns dias? Então, irmãos, a igreja, né, ela tem crescido muito, a nossa igreja tem experimentado isso, graças a Deus, né? Pelo menos nós temos visto, não só eu, mas nós temos visto pessoas diferentes na casa. Nós temos visto pessoas que têm chegado aqui e algumas têm permanecido. E eu costumo dizer, né, nós estamos estudando agora um módulo de espiritualidade contagiante na escola bíblica dominical. E eu estava falando domingo que a nossa igreja ela tem uma marca que eu já ouvi de muitas pessoas, que é o acolhimento. Né? Na minha célula eu recebi pessoas, não muito longe, mas recentemente, né? No ano passado, quando estávamos já finalizando, e aquela pessoa falou assim, olha, o que marcou a minha vinda, estar junto com os irmãos, foi um abraço que eu recebi lá fora, lá dos introdutores. Aí a gente fica imaginando, né? Como é bom receber um abraço. E a gente não sabe quanto essa marca desse abraço vai estar influenciando aquela pessoa para permanecer no nosso ambiente. É muito prazeroso quando você chega numa igreja, né, e alguém te recebe com um sorriso, com um abraço amigo, como foi essa irmã recebeu dos nossos introdutores. Isso não acontece em todas as igrejas não, irmão. Tá? E ela não querendo se lamentar, olha, eu encontrei aqui uma acolhida que em outra igreja que eu estive bem próximo, eu não tive. Isso está me fazendo retornar a esta casa. Que maravilha, né, irmãos? O acolhimento, o abraço, o sorriso que a gente pode dar a uma pessoa, como isso faz bem, irmãos. E a gente não imagina, né? Às vezes a gente não sabe que foi aquele sorriso que fez com que a pessoa voltasse. E aí, irmãos, nós também, no nosso meio, nós temos muitos cristãos que ainda estão vazios de Deus. Por incrível que pareça, a gente pode estar numa congregação louvando, mas tem pessoas, né, temos cristãos que ainda estão com seus corações vazios. Por quê? Porque às vezes estão com a sua fé abalada.
estão abatidos, estão enfraquecidos na fé, e aí se sentem vazios, mas estão ali apenas presencialmente, mas o teu espírito não está batendo com aquela celebração que nós estamos vivenciando. E é muito ruim quando nós nos colocamos nessa situação. E nós temos, irmãos, temos certeza que no nosso meio também acontece isso. Pessoas que estão enfraquecidas, pessoas que estão tristes, e às vezes isso não permite que a palavra de Deus penetre no seu coração a ponto de deixá-las à vontade. Então é muito importante, irmãos, que nós também, com o nosso coração aberto, nós possamos sentir isso. Ao ver uma pessoa, nos aproximarmos, né? E saber com ela se está tudo bem, né? Dar um sorriso, um aperto de mão. Quem sabe isso vai fazer diferença na presença dela naquele dia, aqui na igreja. Aquilo vai mudar o seu comportamento, talvez de uma noite, talvez de uma noite inteira, talvez do dia seguinte, uma semana inteira, por saber que alguém se preocupou com ela. Irmãos, muitas pessoas vão à igreja como ela se fosse, como se estivesse indo a um clube social, né? Por quê? Porque faz bem, estou indo porque eu gosto de estar lá, né? Mas simplesmente porque sente o prazer como se estivesse participando de uma reunião social, uma festa. E não deve ser assim a nossa presença quando nós estamos na casa de Deus. Deve ser porque nós temos prazer de estar louvando a esse Deus que é maravilhoso, que tem nos cercado com os seus braços em todo o tempo. Essa religiosidade, irmão, de frequentar a igreja apenas por costume, ela tem também matado a espiritualidade na vida de muitos cristãos. Mas, irmãos, o projeto de Deus é maior, é muito maior ainda para nós. Em tempos onde essa religiosidade e essa superficialidade no relacionamento com Deus tornaram-se a característica marcante na vida cristã de muitos, é aí sim que Deus promove grandes avivamentos para aquecer os corações que estão frios. É nesse momento, irmãos, quando nós estamos vivendo uma religiosidade, que o Espírito de Deus pode trabalhar, pode penetrar no nosso coração e mudar essa realidade que nós estamos vivendo. Mas é preciso que você abra o teu coração para que isso aconteça. E vai ver que participar de um culto é muito mais do que encontrar um amigo, né, que não via há muito tempo, ou de estar aqui para rever o teu amigo que você viu há 2 dias atrás. É muito mais do que isso. É estar na presença de Deus, sentir que você está sendo abençoado, que você está entrando naquela porta ali com o seu coração grato, e você vai louvar a Deus, você vai participar da leitura, você vai ouvir com atenção tudo que vai estar sendo feito, que está sendo proferido aqui diante do altar. Irmãos, como é bom nós vivemos esse avivamento. Não parece que tem gente que acha que avivamento é aquela explosão de emoção. Não, mas não é isso não, irmãos. São coisas que acontecem, que fazem mudar o nosso jeito de vida com relação às coisas de Deus, com relação às coisas do reino. Quando as chamas da alegria e do amor de servir ao reino estão apagadas, é aí também que Deus promove grandes revoluções espirituais para reacendê-las pelo poder apenas e único do seu Espírito. Só dessa forma, irmãos, nossos corações podem ser transformados. Aquilo que está apagado, que está lá, ali, timidamente, você está vivendo timidamente, isso pode ser modificado a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entre e habite e faça morada no seu coração. Observa-se também que o crente que é cheio do Espírito, ele vive noutra dimensão da vida cristã. Como assim, irmãos? Nós podemos ver isso e comprovar isso, testemunhar isso, através das reações que evidenciam esse relacionamento com Deus. Uma outra coisa que nós estivemos falando também, lá no domingo passado na nossa classe, né? 3 coisas que devem dar equilíbrio naquele que vive uma espiritualidade contagiante. Estudo da palavra,
Nós costumamos dizer na nossa célula, né, quem faz parte da nossa célula sabe disso. Não se admite dizer que você tem uma comunhão com Deus se você não lê a Bíblia. Como você pode dizer que tem proximidade, comunhão com Deus, se você não abre a palavra dele para fazer a sua leitura? Outra coisa é que você tem que viver cheio do Espírito. Deixar que Deus tome conta das tuas ações, movidas pelo Espírito Santo que está dentro de você. E aí a gente dá alguns exemplos. Você vai fazer uma negociação, né? Você quer sempre ter a melhor negociação. O melhor negócio tem que ser aquele que você tira vantagem. Mas na verdade o melhor negócio, quando você está com o seu coração cheio do Espírito, é aquele que é bom para os dois lados. Quando é bom para você e quando é bom para aquele que está contigo negociando, seja lá o que for. Outra coisa que evidencia isso na nossa vida, irmãos, é que a nossa espiritualidade tem que ser movida para levar a palavra de Deus para fora das quatro paredes da igreja. E isso significa fazer a obra de missões. Nós vivemos um avivamento, irmãos, quando nós permitimos que essas coisas aconteçam no nosso ser. É tempo, irmãos, de buscarmos um avivamento. O avivamento é esse espírito de dinamismo que permite à igreja renovar as suas forças e disposição no dia a dia. Mas como pode a igreja ir bem se muitas vezes os crentes individualmente vivem longe dos propósitos de Deus? Se a igreja somos nós e nós não estamos andando segundo os caminhos e orientação de Deus, como é que a igreja pode ir bem? Se a igreja é a reunião dos salvos, é minha reunião contigo, com o outro, somos nós todos, nós somos igreja. E a gente não pertence à igreja, porque nós somos igreja. E nós precisamos ter essa consciência, né? E quando nós estamos saindo das nossas casas, quando estamos saindo para trabalhar, quando estamos saindo para estudar, é a igreja que está sendo representada através da sua vida. E em tudo que você der, em tudo que você fizer, nos passos que você vier a dar, você tem que lembrar sempre: é Deus na minha vida fazendo a igreja chegar às pessoas com quem eu estarei lidando. Lá em Atos 12, eu pediria que colocasse Atos 2, 42, 47, descreve uma igreja, e essa igreja é a igreja primitiva, né, irmãos? Descreve uma igreja que viveu sob o mover do Espírito Santo e pôde experimentar um grande avivamento. Rapaz, ainda bem que eu imprimi aqui, né? Está escrito assim, ó: louvando a Deus e tendo a simpatia, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Nos ajude aí, porque aquela letrinha ficou muito pequenininha, está difícil de ler. Próximo, né? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Fechou? Deixa eu ler aqui na Bíblia. Começando de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Onde estão as marcas dessa igreja que nós, como igreja,
Igreja Batista Central em Belford Roxo pode se espelhar? Em primeiro lugar, talvez existam mais, mas eu tirei 4 marcas que nós podemos vivenciar, que foram marcas que aquela igreja nos mostrou quando estavam vivendo o avivamento. Primeiro, perseverança na palavra, né? Todo o avivamento autêntico, irmãos, está centrado em Cristo e em sua palavra. O surgimento de doutrinas antibíblicas é um sinal de que não há pureza no movimento. E é aí, irmãos, que a leitura da palavra te fortalece para perceber que doutrinas antibíblicas tentam chegar no meio que você está inserido. Tenta entrar no grupo que você participa. E às vezes você está numa célula e o assunto da célula é desviado para coisa que não tem nada a ver. E quando você tem no teu coração, na sua mente, a palavra de Deus arraigada, você tem condição de discernir isso. Mas como nós falamos, é preciso ter intimidade com Deus através da sua palavra. Uma outra marca que aquela igreja nos deixa, nós sendo Igreja Batista Central em Belford Roxo, perseverança na comunhão. Perseverança na comunhão foi uma marca que quase todo mundo, quando lê esse texto, relembra dessa marca, a comunhão que havia na igreja primitiva, né? Lá em 1 Coríntios 12 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Está falando sobre unidade, né? O Espírito gera unidade. E João 17:21 diz assim, ó: para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. As discórdias, né, as facções, são obras da carne, são evidenciadas lá em Gálatas 5, 19 e 21, dizendo assim, ó: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia. Olha só, quando há discórdia, não há comunhão. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós estamos vendo aqui que algumas dessas palavras, alguns desses vocábulos, dizem respeito ao relacionamento que nós temos que ter, né? Que é o contrário daquilo que nós lemos. Tem que ser o contrário, né? Questão de ciúme, né? Questão de intriga, questão de... E aí a intriga nos leva a outra palavra, que é a fofoca, né? A questão do ódio, da discórdia. Irmãos, quanta coisa nós temos visto, e visto também no meio evangélico, né? O ódio por coisas que não dizem respeito à igreja, discórdia, né? De familiares se degladiando com coisas que não são referentes ao reino de Deus. Eu não sei se os irmãos ficam tristes com isso, mas nós nos entristecemos porque temos visto isso, às vezes até no nosso meio. Se eu tenho uma opinião e a minha opinião não coaduna com a tua, e você começa a jogar flechas contra mim, onde está o amor que deva haver entre nós como igreja? Isso não é coisa de Deus, não é mesmo. É Satanás penetrando no nosso meio, deixando, crescendo dentro do nosso meio, né? E depois fica difícil você tirar isso, porque é difícil você apagar uma amargura que foi incitada por uma situação dessas. É como criar um elefante dentro da sala, e está pequenininho, começou daquele jeito, você foi alimentando, daqui a pouco ele chega num tamanho tal que você não consegue mais tirar dentro daquela sala. E aí o que acontece?
você tem que conviver com aquele elefante ali do teu lado, porque você não soube tratar no devido tempo. Essa igreja, irmãos, a igreja primitiva, ela nos deixa algumas marcas. E uma outra marca que ela nos deixa: dedicação a missões, né? Dedicação ao trabalho missionário. Não existe avivamento autêntico se a igreja não está fazendo missões. De acordo com Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O poder do Espírito habilita o crente para pregar o Evangelho, para ser testemunha. E os cristãos de Jerusalém foram testemunhos que nos deixaram, como nós vemos nessa leitura, nos deixaram exemplos, nos deixaram marcas, que precisam marcar a Igreja Batista Central em Belfort Roxo também, irmãos. Nós fomos chamados para levar a palavra de Deus para fora das quatro paredes. Nós não podemos reter isso apenas entre nós e deixar que aquele mundo que está lá fora, quando sai daquele portão para fora, esteja morrendo sem Cristo. Nós precisamos, porque somos instrumentos nas mãos de Deus, precisamos fazer aquilo que nos compete, dado como comissão dada por Ele. Tem outra coisa, irmãos, que marca uma igreja que tem um avivamento verdadeiro: é a questão da ação social, né? É interessante observar que todos os avivamentos trouxeram consigo a ação social realizada pela igreja primitiva. Isso também é bíblico, né? Veja o que diz lá em Atos 9, capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Dorcas. Dorcas era o nome grego. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Olha a igreja primitiva marcando aquela comunidade ao seu entorno, pela vida de uma pessoa que trabalhava em prol de estar servindo, né? Com a sua habilidade de costura, né? Ela atendia os mais necessitados. É a ação social que estava acontecendo. Lá em Atos 20, capítulo 20, versículo 35, Paulo, dizendo aos presbíteros da igreja de Éfeso, diz assim, ó: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Sejamos honestos em admitir que precisamos cada vez mais, né, irmãos? Estarmos motivados à prática de ajudar aos que são verdadeiramente necessitados. Nós vivemos um período muito difícil, né? Nos 2 últimos anos, desde 2020, já estamos em 2023, foi um período difícil, irmãos, né? E em alguns dias que eu estava aqui na igreja, que a igreja estava com as suas portas fechadas para culto, eu pude perceber que as pessoas batiam no nosso portão, entravam em busca de alguma coisa para comer, porque a epidemia tinha chegado no seu lar. Pessoas chegaram e falaram: não tem nada que eu possa dar aos meus filhos no dia de hoje. E saíam daqui, irmãos, com uma bolsa de alimentos, com leite, com feijão, com arroz, né? Esse é o papel da igreja. Uma igreja que vive um avivamento verdadeiro e entende a necessidade da comunidade no seu entorno. Ela não deixa as pessoas baterem no portão e voltarem porque não tinha nada. Quantas vezes nós vemos aqui a nossa irmã Marlene, né, levando um desafio à igreja de continuarmos contribuindo, né? Chegamos no final do ano aqui, né, gostaríamos de ter entregue mais, mas mesmo assim nós damos graças a Deus por aquilo que foi entregue. Não foi o alvo, né, alcançado, mas entregou-se alguma coisa. Graças a Deus que a colaboração, a generosidade dos irmãos tem atingido, né, não só a vocês, mas tem feito com que pessoas experimentem desse amor. Esse amor só é
Só existe porque existe um amor primeiro, que foi o amor de Deus, quando deu o seu Filho na cruz por nós. Só dessa forma essa igreja será conhecida, irmãos, experimentando esse amor. Finalizando, irmãos, concluindo já. Há muitos crentes que tiveram dias gloriosos de alegria e fervor no Espírito, mas em virtude da influência que receberam do mundo, agora estão frios e indiferentes no amor ao reino de Deus. Se você ou se nós estamos assim, vale então refletir no conselho do Senhor, que está lá em Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A nossa luz tem que ser para iluminar, amados. A nossa luz não pode ficar atrás do alpendre, atrás das paredes. Ela tem que alcançar pessoas, tem que alcançar mais vidas que precisam conhecer o amor de Cristo. E o amor de Cristo que um dia chegou à nossa vida, ele precisa também, ser levado a outras vidas. Igreja, nós precisamos com urgência experimentar o avivamento para vivermos essa essência do Evangelho. Se não em vão terá sido nós estarmos costumeiramente às quartas, aos domingos de manhã e à noite abrindo as nossas portas, se nós não experimentarmos esse avivamento. Pastor domingo pela manhã na sua pregação ele falava, e eu anotei muita coisa daquela pregação, e uma das coisas que ficou assim marcada e que nós podemos ver aqui também na nossa palavra hoje, o avivamento ele existe dentro dos relacionamentos. Ele precisa ser evidenciado nos relacionamentos. Relacionamento de irmãos para com irmãos dentro da igreja, relacionamento dos irmãos dentro das suas casas, relacionamentos nos círculos de amizades que cada um tem, de trabalho, de escola. Esse é o verdadeiro avivamento, irmãos, quando aquilo que um dia impactou a nossa vida possa impactar também a vida de outros. Somos abençoados para abençoar outros, né? É uma outra frase que a gente ouve muito. Então, irmãos, a nossa palavra é essa, dentro desse ano de 2023, que é o ano do avivamento. Não vamos esmorecer diante das dificuldades. Às vezes as dificuldades chegam, né? E às vezes a primeira coisa que você pensa em deixar é a igreja. E aí você vai viver com uma brasa fora do braseiro. Você vai se apagar. E quem pode reacender essa brasa? Somente Jesus, somente o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não desista, mesmo na dificuldade, né? Esteja junto daqueles que com certeza podem te abençoar, né? Que a igreja nessa noite, com essa palavra que trouxemos, possa ser realmente abençoada, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado uma mensagem nessa noite. Esperamos, ó Pai, que apenas a Tua palavra não tenha marcado o meu coração. Que a Tua palavra não tenha marcado, Senhor Deus, aquela igreja primitiva, Senhor Deus, com ações verdadeiras de uma igreja que está vivendo um avivamento. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que cada um de nós, à medida que os dias forem passando durante 2023, que esse avivamento, ele possa ser uma marca, possa deixar marcas na vida da sua membresia, desse rebanho, das ovelhas, para que outras vidas conheçam o teu amor. Deus, nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Te louvamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter agora o nosso momento de gratidão, né? O grupo de louvor estará aqui trazendo um cântico. Logo depois nós estaremos orando. O irmão Vitório está ali com a maquininha. Se alguém quiser trazer o seu dízimo através da maquininha, pode fazer.